Bom dia, boa tarde, boa noite. Reis e rainhas que estão reinando em vida. Como sempre, meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E nós vamos bater um papo sobre algo que por um acaso eu sofri bastante quando no sistema religioso, com alguns jargões, inclusive de vez em quando a gente escapa alguma coisinha, né? Porque afinal de contas foram 28 anos, não foi 28 dias, 28 meses, ou dois anos e 8 meses. Vamos lá. Vamos ler 2 Pedro capítulo 2, verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Bom, isso depende de tradução para tradução, mas vamos ver o que é que nós encontramos no Evangelho da Graça. Bom, isso não é evangelho, né? São frases de impacto que deixam os incautos fascinados, enfeitiçados, hipnotizados. E após embriagados com toda essa falácia, fruto da mentira dos enganadores, né, formados em teologia, né, vem com golpe financeiro. Esse negócio de misericórdia, minha nossa, só o sangue de Jesus tem poder. Bom, isso eu aprendi muito eu acho que você também, que continua no sistema, ou quem já esteve no sistema, conhece muito bem. Nessa carta de 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, o Pedro, né, o pregador da circuncisão, ele estava sendo repreendido pelo apóstolo Paulo sobre a revelação da graça. Estava aceitando a reforma e o ministério que esteve oculto desde os tempos eternos. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 26, e Romanos 16, verso 25, Colossenses 1, 26 e 16, 25 de Romanos, nós temos essas confirmações. Então, vamos ao que Pedro escreveu. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Pensa comigo. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Vamos pensar juntos, aprender juntos nós dois. Seria cômico se não fosse trágico. Isso me lembrou do Todo Mundo Odeia o Chris. É trágico, trágico. Quem quer ver outro no caixão, faz isso. Vamos lá. Porque inúmeras igrejas, né, empresas, CNPJ e tal, se tem CNPJ é empresa, certo? Igreja tem CNPJ, então nada mais é do que uma empresa. Utilizam esses jargões como estratégia para a falta de conteúdo bíblico. Então, se a pessoa não tem conhecimento, não tem entendimento, como eu tenho dito aqui, então não usa isso, né? É a mesma coisa de você vai falar alguma coisa, aquela pessoa que repete muito, a gente tem a mania de falar né, mas aquela pessoa que tudo que ela fala é né, né, né. Esse né, você está tentando ganhar um tempo para você pensar na próxima frase, no que você vai dizer. Então usa-se. Então existem pessoas que têm essa mania. Bom, vamos lá. Vamos aos jargões. Aí se você tiver mais aí, você pode até me mandar. Que a gente vai fazer um outro vídeo também com mais jargões. Jargões religiosos. Primeiro, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, a sua vitória. Profetiza a bênção, irmão. Tome posse, irmão. Deus vai restituir tudo que você perdeu.
O melhor de Deus está por vir. Determine a bênção. Sua vitória terá sabor de mel. Decrete sua prosperidade. Você não é cauda e sim cabeça. Se Deus não te der, rasgue a Bíblia. Receba. Estou vendo um anjo. Você vai ter porção dobrada, maldição hereditária, cobertura espiritual. Não toque no ungido. Você precisa de ministração, de cura interior. Semeie e você colherá 100 vezes mais. Pare de sofrer. Com Jesus é sua vitória. Você nasceu para triunfar. O segredo do sucesso está na obediência e a sua liderança espiritual. Paternidade espiritual, campanhas semanais, mensais e anuais. Esse é o mês da vitória. Ano da porção dobrada. Eis que te digo, Deus mandou te dizer. Deus tem um propósito na sua vida. Eu determino. Está amarrado. Quem não paga dízimo está roubando a Deus. Vigia, senão o diabo vai te pegar. Você não foi curada, irmã, porque não tem fé. Você está cheio de dívidas por causa do devorador. Faz uma oferta de R$1.000, no mínimo, para parar nessa maldição, etc. Em tempos religiosos, esses CNPJados, o pastor fala assim: irmãos, temos que fazer uma oferta para comprar aí um teclado novo, um ar-condicionado, sei lá, cadeiras novas, ou um bebedouro, né? Água gelada, assim. Irmãos, nós precisamos de uma oferta aí especial. Aí todo mundo colabora, então. Um irmão, passado um tempo, chega, fala para o pastor, chorando, que está faltando gás. Já está devendo um mês de aluguel. Ele é desempregado. A esposa desempregada que ajudava. Aí o pastor fala: irmão, vamos orar. Vamos orar porque Deus vai abençoar. E se Ele não abençoar, a gente vai ter que fazer uma campanha, porque a irmã ou o irmão está em pecado. Veja, entenda você. Sei que você está trincando de raiva de ouvir isso. Mas veja, quando a igreja precisou, os irmãos ajudaram. Agora os irmãos precisam de ajuda. Por que ele não orou a Deus? Para ter condições de ter um teclado novo, um ar-condicionado, um bebedouro? Não, pediu para os irmãos, tá certo? Agora que os irmãos precisam, ele pede para orar. E se der certo é porque, beleza, né? Deus operou ali e tal. Se não der, porque irmão, você está em pecado. Temos que orar. Aí nós vamos fazer o seguinte. Se você está cheio de dívida, né? Não foi porque você dizimou. Porque se você tivesse dizimado, se desse ofertado pelo menos 1.000 aí, R$1.000, essa maldição jamais se alcançaria. Bom, tudo isso a gente ouve. Essas são algumas de inúmeras babaquices e meninices mais pregadas por supostos pastores e bispos, apóstolos e outros dentro dos templos religiosos dessas sinagogas. Aí eu pergunto, isso é evangelho? Se for, continue lá. Eu sempre falo aqui, eu não estou aqui para tirar vocês de lá, estou aqui para abrir a sua mente, assim como a minha foi aberta. Se você quiser, não brigue comigo, não brigue com outro pregador ou com os pregadores da graça. É o que está escrito, tá certo? Agora, se você é que nem um lindo, um abençoado aí, que falou para mim que não era, que Deus estava em Efésios 1:27, ele não estava dizendo que
que Deus, que a única religião que Deus permite é aquela religião onde ajuda os pobres, os órfãos, né? E as, as, as viúvas, os necessitados. Ele falou, mas ali está dizendo, veja o entendimento também, olha, presta atenção, de Efésios, isso eu estou falando de Tiago 1,27. A única igreja imaculada que Deus, religião, que Deus adota, que Ele permite, que Ele, sabe, é aquela que você vai ajudar o pobre, o órfão, o necessitado, a viúva, certo? Agora, em Efésios 1, a partir do verso 17, aí você vai ver que lá está dizendo, eu falo exatamente 17, mas lá está dizendo o seguinte, Efésios 1,17, que Deus deu entendimento para uns e para outros. Ele também, ele que é o mentor disso aí. Então, as pessoas que não têm o entendimento, logicamente que vão refutar o que eu estou dizendo aqui. Mas muitos que não, como é que eu posso dizer, que não se inscrevem no canal, que não visualizam, quer dizer, visualizam, mas não se inscreve e tudo mais, ele fica só nos bastidores, depois eu sei que ele não está lá, mas está me vendo. E como é que ele vai, se ele não assiste, como é que ele vai me criticar? É porque viu, certo? Romanos 8, Romanos capítulo 11, verso 36, diz que para ele, por ele e para ele que eu, Hélio, estou aqui. Tá certo? Eu estou aqui pura e simplesmente para dizer para você que estou te lembrando, está escrito isso. Não é só o antigo pacto, não. O novo também. O novo. No antigo está escrito uma coisa, no novo já se cumpriu. Então não tem esse negócio que, dos futuristas, não, né? Que Jesus vai voltar, que isso vai acontecer, que não sei o que e tudo mais. Não, tudo já foi concluído na cruz, nos anos 70. Hoje depende de você e de mim. Ou melhor dizendo, de mim e de você. Fazer exatamente isso que a gente está fazendo. Pregar a palavra, sabe? Mostrar a verdade. Por exemplo, tem pessoas que apenas leem a Bíblia como se fosse um livro. Ela entende como o pastor interpreta para ela. Mas na realidade, na graça você não só lê, você medita na palavra, nas escrituras, entendeu? Não na Bíblia, nas escrituras. E escritura é bem diferente. Porque quando você vai meditar, é diferente de ler. Então você está meditando. Então tem cabimento. Quando você lê a Bíblia, lê por ler, ou se lê, ou então deixa que o pastor leia, então você vai ler só aquele versículozinho lá. Sabe como é que é? Como eu sempre falo aqui. Ou pode ser em Hebreus 10, 25, que fala a respeito que nós devemos congregar, ou então no próprio dízimo, né, Malaquias 3,10. Malaquias, se a gente ler o capítulo 1, o primeiro versículo, é um puxão de orelha que Deus está dando para os judeus lá de Israel, entendeu? Em Hebreus 10, 25, que nós devemos congregar, não sair, deixar de congregar como alguns fazem, que nem como eu faço. Não vou na igreja, não estou congregando, não é isso que está dizendo lá. Tem que entender. Não deixemos de congregar como igreja, não na igreja. Quando você se reúne em um determinado lugar, um salão que seja, você vai lá, você se reúne como igreja. Aí você não vai falar assim, quando eu cheguei aqui, meu Jesus já estava. Não, ele chegou porque você chegou. Onde tiver um, ou seja, 2, 3, 4, 5 ou mais, ali ele se faz presente. Não é você se reunir numa sinagoga dessas aí e dizer que... Não, não é assim. Precisamos entender. Ok? Vamos lá então.
Agora, se você percebeu que tudo isso de longe é o Evangelho da Graça, o que está esperando para sair fora daí? Eu não tenho nada contra pastores, eu sempre falo isso aqui. Só que eles acharam, é um meio. Aí, pastor Ailton José, lá de Sergipe, que está desde 98, e o salário só aumentando para 200 mil, e agora reclamando porque o dízimo está baixo, ele recebe isso aí em relação aos dízimos, né? Porque sem ser a graça, que não é muito divulgada, o que mais cresce no país, quer dizer, o que mais cresce não, o que por enquanto está além desses chamados desigrejados, mas que desdenominacionados, é a Assembleia de Deus. Porque você não existe, você não tem que ter uma igreja, porque se você precisa de uma religião para você ser uma pessoa boa, então você não é uma pessoa boa. Você é um cão adestrado, entendeu? Você depende do homem, você tem que depender de Deus. Leia o livro de Gálatas. É complicado. Essa graça genuína, ela traz equilíbrio, né? Bom senso. Não traz fanatismo, nem essa religiosidade, extremismos, esses extremismos religiosos. A graça genuína respeita o próximo e não condena e nem critica pessoas. Assim como críticas que eu recebo aqui, de pessoas que se dizem doutores da lei. E falar em doutores da lei, foram eles, né, que crucificaram a Cristo. Ok? Vamos lá. A graça genuína mostra os erros, heresias, religiosidade. As pessoas precisam entender que quando você lê apenas um versículo, você tem que ler o texto, porque eu sempre falo de texto sem contexto, é um pretexto para heresia. Então as pessoas que vêm me refutar aqui, que vêm falar que eu estou errado, que eu sou dessa igreja, eu dou graças a Deus por isso. Porque eu não participo mais dessas, dessas sinagogas aí, não, nada disso. Porque eu não dependo mais de AI. Capítulo 3 de Gálatas, a partir do versículo 22, 23, 24, 25, ele fala que a gente não precisa mais disso. Nós, pelo tempo que nós temos de Bíblia, por exemplo, você fala que tem 15, 20 anos, você não sabe de nada. Eu li a Bíblia aí dezenas de vezes, até então eu não sabia de nada. E também, não vou dizer que agora eu sei, mas pelo menos a gente fez mais ou menos, apesar de que Martinho Lutero não reformou nada, né? Não reformou nada. Aquelas 95 teses fez com que ele, sei lá, que ele acordasse a questão da Igreja Católica. Porque lendo o capítulo 1 de Romanos, ele entendeu que não precisava pagar aquelas indulgências, aquelas coisas todas lá para se livrar do pecado. As pessoas precisam, desde aquela época, precisavam pagar, sabe? Pagar para ser salvo. E eu sempre falo que isso é uma tristeza. Cristo, ele fica triste com isso. Ele não vai deixar de te amar de jeito maneira, mas fica muito triste. E você vai sofrer na carne por isso. Quando eu falo sofrer na carne, presta atenção. Doença, desemprego, enfim. Quantas pessoas aí eu dou graças a Deus, porque Cristo mora em mim, eu dou graças a Deus por isso aí. O vídeo eu só ouço falar, graças a Deus. Mas eu já ouvi aí irmãos morrerem. Eu já vi
pessoas que eu conheci morrerem, pastores. E o Deus desse abençoado, onde é que está? Por que esses pastores aí, eles oram, cura, como é que é? R.R. Soares, o do chapelão lá, cura, praga, peste, ele está com um problema no joelho e vai como é que é, no Einstein. Uma vez por mês ele vai lá para fazer radiografia. Por que ele não se cura? Por que não cura? Então, junta, faz uma união desses pastores aí e vai até lá, em Brasília, não sei, vai em hospital e ora pelo povo lá, pronto. O hospital vai ficar totalmente vazio. Cura meio mundo. Ah, não, irmão, mas não tem mais nem menos mais. Não é isso que é pregado nessas chamadas igrejas? Vamos ler novamente aqui. Essa graça genuína é pura, sem fermentos, sem ranços do legalismo, paganismo, filosofias humanas, humanismo e outros ismos do sistema religioso babilônico, essas desgrameiras toda aí. É tão odiada pelo sistema, a graça, né? É tão odiada pelo sistema, criticada, perseguida, que desnuda completamente, né? É preto no branco. Não amei as verdades, piores do que as mentiras, né? Por isso é preciso ter coragem para romper definitivamente com o sistema. Coragem. Se você me critica é porque você é inseguro, é medroso, não tem coragem, né? Aí você quer se apoiar. Aí você usa o pastor, usa não sei quem, a religião, como um amuleto, como bengala. Você infligir dos ovos, nós vamos ver quem é que tem razão. Veremos. Então, é preciso ter coragem para viver em graça, né? Convicção e não por conveniência. A gente tem que metanoise, sabe? Ativa aí a mente de Cristo. E você vai parar com esses jargões religiosos, né? Quando eu cheguei aqui, meu Jesus já estava. Ah, para. Então quer dizer que é por isso que você vai na igreja para buscá-lo, não é porque ele não está em você. Você está enganado, ele está aí sim, está em você. Ele que está fazendo você ver esse vídeo aqui. Tá, te deu ouvido, 2 ainda, hein? Para você me ouvir os demais aí, os pregadores da graça. Mas não, você prefere dar ouvido ao pastor? Eu sinto muito, tá bom? Nunca esqueça disso aqui. Sabe por quê? Porque mesmo você criticando, acabamos de falar aqui a respeito de a graça genuína respeita. Ela respeita o próximo. Ela não condena, não aponta o dedo, porque ela sabe que é um para lá e tem no mínimo 3 para cá. Para cá. Ela não critica pessoas. E é o que eu mais vejo Isso eu falo dos religiosos, mas mais quem faz isso, o evangélico. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não está com a razão. Porque se a pessoa se procurar a saber por quê, mas não, ela ouve, tudo que ela ouve é verdade. É que nem pessoas que assistem a Rede Globo, sei lá. Eu não vou dizer que eu não assisto, mas em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, está dizendo, examina tudo, retende o que é bom. Então a gente vê muita coisa, porque se você for viver de acordo com o mundo, você não vive. Para isso você tem que estar em graça, crer no evangelho genuíno, tá certo? Olha, Deus foi e será eternamente contigo e todos os seus. Amém? Ah, você já sabe o que eu vou dizer? Se o medo bater a sua porta, você manda a fé atender. Você já é mais do que vencedor. A partir do momento que você conhecer verdadeiramente o Evangelho genuíno. Graça e muita paz. E até a próxima. Sai dela, povo meu. Esses jargões religiosos já era. Graça e paz.